A paz do Senhor, irmãos, uma bênção nesse dia 30 de agosto, não é? O último domingo do mês de agosto, nós podemos estar aqui novamente para a nossa live CFJP de número 21 do Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, o CETADB. Para mim é uma satisfação muito especial poder agradecer a Deus, não é, pela vida, pela saúde e por esta oportunidade ímpar que Ele nos dá de podermos compartilhar das bênçãos do Senhor com todos os nossos amados irmãos. Eu quero aqui ler um texto de Daniel, no capítulo 6, porque Daniel foi um jovem que no seu tempo, ele decidiu que serviria o Senhor, que agradaria o Senhor e que a sua vida, não é, seria para o serviço do Senhor e em nada desonrar ao Senhor. O texto no capítulo 6, do versículo 6 em diante, diz assim: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós vemos aqui que quando houve uma tentativa de prejudicar a Daniel, ele continuou fazendo como sempre antes fazia. Ele orava a Deus, buscava a Deus, colocava, não é, diante do Senhor as suas necessidades e apresentava ao Senhor as suas petições. Ou seja, nada mudou na sua vida, ainda que houve um edito por parte do rei, obviamente que engendrado, né, pensado pelos seus opositores para o prejudicar. Fato é, meus irmãos, que quando estamos diante do Senhor, quando a nossa vida está diante de Deus, podem levantar quem quiser se levantar contra nós. A mão do Senhor nos sustenta em todas as causas. E aqui não foi diferente. No exemplo do capítulo 6 de Daniel, Daniel acabou sendo lançado na cova dos leões e Deus o livrou dos leões, não é? Então, fica aqui esta leitura bíblica para o início da nossa live CFJP número 21 e também um texto já para a sua meditação nesta manhã dominical. Eu quero já nesta oportunidade trazer aqui o pastor Ciro, porque são muitos que nós temos, não é, para hoje e inclusive para as próximas lives aqui, e nós já vamos então dar início à sessão de respostas. Pai do Senhor, pastor Ciro, conte a bênção, quantas são? Pastor Hércules, muitas bênçãos o Senhor nos tem dado, né? A Maravilha. Primeira delas é a nossa preciosa salvação, Graças que é a a Deus. maior de todas, e com essa a gente já está contente. Mas Deus é tão bom que Ele tem também dado muitas bênçãos que acompanham a salvação, né? E eu louvo a Deus por esta oportunidade, agradeço o irmão já por essa palavra de incentivo que o irmão nos transmitiu aí nessa manhã, desde Apucarana, e eu estou aqui, desde Niterói, para contribuir mais uma vez, aí, segundo a graça do Senhor, para esse projeto tão especial que é o projeto voltado para o ensino da palavra, né? Ensino teológico, o nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Instituição Amém. Que é Glória a Deus. O centro teológico que mais cresce, né? Para a glória do Senhor, é claro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Estamos aqui, trabalhamos, né, durante essa semana toda, já vários pastores que nos procuraram para implantar núcleos dos cursos teológicos básico, médio, avançado. Abrimos turmas também do curso para a formação de jovens pentecostais, também turmas para o curso de formação de obreiros, de maneira que vamos seguindo, crescendo para a glória de Deus, porque o trabalho está para ser feito, o povo precisa ser instruído, não é? Os nossos irmãos precisam cada dia mais estar aprofundado na palavra do Senhor, e nada mais do que o Senhor nos concederá a oportunidade de sempre aos domingos, 11 da manhã, e às quartas, 22 horas, nós podemos estar aqui através do Instagram do CETADV para estarmos dirimindo dúvidas e responder essas questões que os nossos irmãos têm nos enviado. Inclusive, se você já está conosco aqui e deseja fazer alguma pergunta, você pode colocar nos comentários aqui na própria live. Se você depois vai assistir aqui pelo nosso canal no YouTube, no CETADV, no YouTube, você também poderá colocar nos comentários da própria live lá, quando você estiver assistindo, e nós vamos estar, através do Bruno, através da Gabi, recolhendo essas perguntas e adicionando elas. Lembrar os irmãos, um irmão, viu, pastor Ciro, ele me perguntou, falou, pastor, eu fiz uma pergunta e vocês parece que ignoraram a minha pergunta, não foi respondida. Se ele soubesse quantas perguntas nós estamos recebendo, né? Então, a verdade é que a gente coloca, irmãos, conforme vai entrando as perguntas, nós colocamos na ordem que nós temos aqui. Então, elas serão respondidas, fique certo. Só para o irmão ter uma ideia, nas minhas contas aqui, ó, a próxima pergunta que nós vamos responder agora, só dessa live nossa, Jovens Pentecostais, né, dessa série de lives, é a pergunta de número 109. Então, fechando todas as que estão na lista de hoje, mais as que não vão entrar na lista de hoje, já vai chegar para umas 140 aproximadamente. E tem pergunta que não dá para a gente responder assim, né? Senão a gente já teria respondido umas 500 aí, né? Com certeza. Mas o camarada pergunta, por exemplo, se o sábado na lei, não sei o que, a gente tem que contextualizar, né? Com certeza, porque se você não contextualizar, alguém pode tirar uma palavra fora do contexto. E o milênio. O pastor Ciro está ensinando coisa errada, que é isso? E o milênio, a tribulação e tal. A gente tem que... Claro que a gente já tem lá essas perguntas escatológicas, a gente nem está demorando muito, né? Porque a gente já tem lá uma série de lives no nosso, lembrando sempre, né? O nosso canal, YouTube CETADV, né? Isso aí. É o nosso canal. Então, você entrando lá, você vai ver que tem uma playlist, inclusive, lá, né? A playlist Perguntas Escatológicas. Tem a playlist Perguntas Escatológicas, tem a playlist Jovens Pentecostais e tem a playlist de devocionais ali, de palavras do pastor Hércules, que é uma bênção também. Você não pode perder ali várias palavras de incentivo, e agora também o pastor Hércules está apresentando, né, está nos brindando aí com uma série também sobre métodos de estudo, né, passos para você aprender a estudar, aprender a pregar e assim por diante. Muito boa essa série. Amém. Pois então, vamos lá, meu pastor. O José Júnior de Matões, ele abriu um perfil no Instagram para poder acompanhar a live ao vivo. Não é? Já está ele aí. Matões Maravilha. É uma cidade lá no Maranhão. E, enfim, José Júnior é nosso aluno. E nós temos aqui a satisfação de poder estar respondendo às perguntas dos nossos alunos, nossos seguidores, não é? Tanto do CETADV quanto do pastor Ciro, que estão nas redes sociais e acompanham as nossas lives sempre aos domingos, 11 da manhã e quartas, 22 horas. A pergunta dele é assim: o que é ou o que realmente significaria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem pode cometê-lo? Aí ele pergunta se o crente ou o descrente. Muito bem. Vamos primeiro, então, entender o contexto em que Jesus disse essas palavras para depois aplicar para os dias de hoje. Porque quando a gente interpreta a Bíblia, primeiro a gente tem que perguntar o que significava para o autor, aquele que escreveu o texto, e também para os destinatários originais, e o que significavam também, nesse caso, as palavras de Jesus naquele momento. Claro que elas têm uma validade para os dias de hoje, não é? Até em concordância com o que está escrito lá em Hebreus, que Hebreus também trata dessa questão,
Então a gente precisa entender bem, começando lá pelo contexto em que Jesus pronunciou aquelas palavras, que a gente poderia até ler, pastor Hertz, por gentileza, Com certeza. de imediato, só para a gente explicar. Mateus 12, 31 e 32, por gentileza. Se o irmão puder ler para nós, Mateus 12, versículos 31 e 32. Vamos lá, na Bíblia Pentecostal, hein? Olha aí, maravilha. 12, 31 e 32. Se você Essa é a melhor. irmão fala assim, pastor, como é que eu posso adquirir uma Bíblia Pentecostal? Eu falei, rapaz, acesse o site da CPAD, qualquer livraria evangélica vai ter aí. E essa edição que eu tenho aqui é uma edição de luxo, uma coisa linda, entendeu? Linda. E essa é a melhor, porque essa foi a que eu ganhei. A outra que eu uso em casa era a capa preta e tal, aquela eu comprei. Mas vamos lá. Mateus 12, 31 diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Muito bem. Então, Jesus havia libertado e curado um endemoniado, cego e mudo. Um homem que, por causa desse demônio que o afligia, ele era cego e mudo. Então, Jesus o libertou e o curou, porque ele era cego, era mudo, né? E ele foi curado. Aí a multidão, claro, ficou empolvorosa, começou a dizer, não é este o filho de Davi e tal. E os fariseus, que eram opositores, começaram a retrucar, começaram a dizer, este, na verdade, está expulsando os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Né? Aí Jesus, a Bíblia diz que conhecendo os pensamentos deles, lhes disse, olha, todo reino dividido contra si mesmo, lendo um pouco aqui anteriormente, é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E mais, Jesus disse ainda, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é aí que o Espírito Santo entra no contexto. Né? Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, é importante entender esse contexto. Os fariseus, conhecedores da lei, conhecedores da palavra de Deus, porque naquela época não havia igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista. A religião naquela época eram os homens que representavam, por assim dizer, o povo de Deus, os grandes representantes de Deus na terra, que eram reconhecidos como tais, eram os fariseus e os saduceus, os principais religiosos da época, especialmente os fariseus, que eles eram zelosos da lei. Os grandes mestres eram fariseus, os mestres da lei. Então eles eram aqueles que interpretavam a lei. Então veja, estes homens que conheciam a lei, começaram a dizer que Jesus estava expulsando os demônios por Beelzebu, quando na verdade Jesus estava expulsando os demônios, a Bíblia diz, pelo Espírito de Deus. Aí vem essa palavra de Jesus que o pastor Hercules leu, né? Jesus falou que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é, nesse contexto, atribuir ao diabo aquilo que foi realizado pelo Espírito Santo. Então, esse é o contexto. Então, veja bem, esse tipo de pecado, por esse contexto aí, tem a ver com o que a pessoa realmente é, não é apenas um ato isolado. Eles, de fato, tinham essa conduta de oposição a Jesus, eles odiavam Jesus, e eles eram, ao mesmo tempo, conhecedores da lei, conhecedores da Bíblia da época, do Antigo Testamento. Tanto é verdade que Jesus afirmou isso lá em João, no capítulo 5, versículo 39. Claro, ali Jesus fala também dos saduceus, de maneira mais ampla. Jesus fala, porque os principais representantes naquela época, as duas principais seitas, sendo que a farisaica era maior, mas as duas principais seitas eram os fariseus e os saduceus. Jesus, lá em João 5,39, disse o quê? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, Jesus reconheceu que eles conheciam as Escrituras.
Vocês examinam, examinais, aí não é uma ordem. Uma ordem seria sem o S no final, examinai. Mas o texto no original é uma afirmação, não é uma ordem. Hoje em dia, muitas vezes, muita gente toma esse texto como uma ordem. Olha, examinai. Não, o contexto explica. Jesus não estava dando uma ordem para examinar. Jesus estava afirmando que eles examinavam as Escrituras porque eles acreditavam que nelas estava a vida eterna. Mas aí vem o versículo 40, João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então veja, aqueles homens estavam cometendo um grande pecado, porque eles conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus, conheciam no sentido de examinar as Escrituras, interpretar a Bíblia, conheciam, mas eles estavam dizendo que a obra do Espírito Santo era obra de Beelzebul, era obra do diabo. Aí então, trazendo agora para o nosso contexto, para fazer uma conclusão. A gente vai ter que fazer uma comparação com o que diz em Hebreus. Porque Hebreus, lá no capítulo 10, por exemplo, versículos 28 e 29, poderíamos ler também, por gentileza, pastor Hermes? Claro. Hebreus 10, 28 e 29. Veja como isso está em sintonia também com o pecado imperdoável. Olha aí, Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Então veja, os fariseus, ao desprezar Jesus, ao odiar Jesus, eles estavam pisando nesse sentido. Eles estavam desprezando Jesus. E desprezando, por consequência, o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Jesus. Porque Jesus ele fora ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, quais são as características desse pecado imperdoável? Não há tempo aqui de ler outras referências. Mas as características, então, do pecado imperdoável. Fazendo um somatório de tudo que a gente já leu e outras passagens que não dá para ler, mas eu vou citar. Primeiro, o pecado imperdoável não é um ato isolado. Para tranquilizar até algumas pessoas. Não é uma palavra que alguém pode dizer inadvertidamente contra o Espírito Santo. Não é isso. Isso aí é pecado também, claro. Ninguém vai sair falando contra o Espírito Santo e achando que está tudo bem. É pecado também. Mas o pecado imperdoável, aquele que Jesus falou que não tem perdão, nem aqui, nem no futuro, não é um ato isolado. Porque uma coisa é cometer pecados isolados, entristecer o Espírito Santo. Outra bem diferente é tornar-se um ferrenho opositor da obra que ele realiza. Era isso que os fariseus faziam. Eles eram opositores da obra do Espírito. Outra característica, quem comete esse pecado é conhecedor da palavra. Como eu já falei, Jesus disse, falando ali, claro, no sentido mais amplo, examinais, eles eram homens que examinavam as Escrituras, eles conheciam a palavra. Naquela época não havia igreja evangélica como hoje, então eles eram os representantes, eles eram os homens que conheciam a palavra. Então aí eu já estou dizendo que quem comete esse tipo de pecado conhece a palavra, conhece a verdade, por assim dizer. Outra característica, quem comete esse pecado hoje, sem dúvida, à luz do que o pastor Hermes leu agora em Hebreus, e também à luz de 2 Pedro 2, 1 e 2, que fala da apostasia, 1 Timóteo 4 e 1, né? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Né? Tomando tudo isso como base, quem pratica esse pecado hoje é o apóstata. E apostasia é pior do que heresia. Apostasia é quando a pessoa, tendo conhecimento da verdade, ela, por livre e espontânea vontade, ela dá as costas para Deus. Então, a pessoa, quando faz isso, o que acontece? Ela recusa de maneira convicta a obra do Espírito Santo, ela recusa o que Jesus fez por nós, por isso que Hebreus fala aí também de recusar a obra. O texto diz exatamente, ali como o pastor Arcos leu, né, tiver por profano, a pessoa tem por profano o sangue da aliança, né?
e faz agravo ao Espírito da graça. Então, em resumo, o que acontece? Quem comete esse tipo de pecado não sente mais arrependimento, não sente mais aquela tristeza segundo Deus, que está lá em 2 Coríntios 7, versículo 10. A pessoa se tornou dura, sabe por quê? Qual é a diferença da pessoa que comete pecado e a pessoa que comete pecado imperdoável? A pessoa que peca, ela tem o diabo como inimigo, ela tem a carne, claro. Mas o apóstata, aquele que comete pecado imperdoável, aquele que atribui repetitivamente a obra do Espírito ao diabo, ele não tem mais como inimigo o diabo apenas. Sabe qual é o maior inimigo do apóstata? Vou falar uma palavra aqui que, se alguém tirar de contexto, fica estranho. Por isso que tem um contexto. O maior inimigo do apóstata, sabe quem é? O Espírito Santo. É por isso que a pessoa não vai ter perdão nem aqui, nem no futuro, porque ela agiu de tal modo que o Espírito Santo se voltou contra ela. Mas, irmão Ciro, qual é a base bíblica disso? Tem várias referências. Mas a mais explícita, a gente lê agora só para terminar, que a resposta ficou longa. Isaías 63, versículo 10, por gentileza, pastor Hermes. Veja aí, os israelitas, eles pecaram tanto contra Deus, de maneira repetitiva, se opuseram tanto à obra de Deus, se tornaram tão duros, que olha o resultado. Isaías 63, versículo 10. Isaías 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Veja, contristar é uma coisa. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido se o crente pecar contra Deus, mas se a pessoa continua fazendo isso o tempo todo, acontece o que diz esse texto aí. Eles pecaram tanto, eles se rebelaram tanto contra Deus, e aí diz o Espírito Santo, né? Contristaram tanto o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. E ele mesmo, ele quem? O Espírito Santo pelejou contra eles. Veja, que Deus nos guarde, não é? A pessoa que chega nesse ponto, realmente ela não tem perdão. Não é porque Deus não queira perdoar, é que a pessoa, ela está agindo de uma maneira tal que ela recusa-se a todo tipo de convencimento do Espírito Santo. Aí veja, alguém diz que existe uma graça irresistível? Não, de maneira nenhuma. O Espírito Santo, ele convence o pecador, inclusive o pecador, o crente que se desvia, o crente que se afasta, como diz lá em 2 Pedro 2, né? A porca lavada que volta ao espojadouro de lama, é o desviado. Agora, se a pessoa continua nessa prática, o que acontece? O Espírito Santo se volta contra ela, e tendo o Espírito Santo se voltado contra essa pessoa, não lhe resta realmente mais a oportunidade de se arrepender, porque ela escolheu esse caminho. Ela escolheu voltar-se, rebelar-se contra Deus. Amém, amém. Vamos aqui dar a nossa saudação aos mineiros, aos cariocas e maranhenses, que ao entrarem já deixaram o registro da frequência, né? E já se identificaram. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. O João Paulo, ele faz uma pergunta que essa é mais abrangente, né? Quais os métodos que vocês utilizam para estudar a Bíblia, a teologia e outros livros, para que realmente venham a aprender e ter proveito nos estudos? Seria um ótimo assunto a ser tratado. Então, é o assunto para o momento. Então, como ele diz aí que é um ótimo assunto a ser tratado, eu vou aproveitar e reforçar que o pastor Eco já está desenvolvendo esse assunto gradativamente, né? Então, quem quer se aprofundar realmente, entre lá no nosso CETAD, não agora, né? Depois da live. Entre lá no YouTube, CETADB, procure lá, tem uma playlist, inclusive você vai ver lá 7 passos, né? 7 dicas que o pastor Eco está dando e tal, e ele vai continuar. A promessa lá é de continuar, de fazer mais vídeos e tal. Então,
Olha aí que benção. Então lá você vai aprender. O que eu posso dizer de minha parte aqui, só citação mesmo, não vou me aprofundar. É importante a pessoa escolher um método, né? Quando você estuda a Bíblia, claro, você tem vários métodos à sua disposição. É bom você escolher um método de estudo. Eu gosto de variar e tal, porque eu lido com vários assuntos, eu escrevo, eu preparo perguntas, eu preparo pregação. Então, quer dizer, eu tenho que variar os métodos por necessidade. Agora, a pessoa que não está tendo, digamos assim, tantos compromissos, pregar, preparar live, escrever, a pessoa pode se concentrar num único método, um método que vai fazer com que ela tenha mais conhecimento e possa também, através desse aprendizado, formular também estudos, mensagens, para que ela possa, quando tiver a oportunidade, pregar. Então, eu, por exemplo, eu gosto de estudar a Bíblia por temas, eu gosto de estudar biografias, mas o método que eu mais emprego no momento, por necessidade, é o chamado método exegético, que eu posso pormenorizar depois, porque parece que vai ter uma pergunta aí também mais específica sobre isso. Sim. Agora, há 5 métodos gerais de estudo da Bíblia, que são um complemento ao outro. Por exemplo, existe um método de análise de versículos, é bem simples. Ou seja, a Bíblia pela Bíblia. Você lê o texto e o contexto, anota, faz observações, pode reescrever os versículos com as suas palavras e resumir o que você entendeu. Isso é um método, não é? Outro método, que a gente poderia chamar de método analítico, abrange o anterior, claro. Aí ele envolve observação, interpretação, correlação e aplicação. É quando você bombardeia o texto com perguntas, né? Então você observa, você interpreta, você correlaciona e você amplia e aplica, perdão. O método sintético é outro método, também abrange os 2 anteriores. Veja, é uma progressão. Abrange as duas coisas que eu falei, análise de versículos, análise como um todo, né, para você chegar numa síntese. Outro método é o método tópico, esse eu gosto bastante. É quando você divide a Bíblia em temas, né, como ocorre, por exemplo, na teologia sistemática. Por exemplo, cristologia. Você divide a Bíblia em temas, vou estudar tudo sobre Cristo, né, pneumatologia. Então isso aí você aprende melhor. Quem está perguntando isso, talvez, ainda não fez um curso teológico. Então eu recomendo que você, já que essa é uma live teológica, e o pastor Ercos pode acrescentar alguma coisa nesse sentido, eu acredito, mas seria bom, acho que seria um momento em que o pastor Ercos podia até falar, não querendo aqui mudar a pauta, pastor Ercos, mas só uma sugestão. O irmão poderia aproveitar e falar dos nossos cursos aí, alguma coisa, por exemplo, para quem deseja conhecer esse método, que eu falei, o método tópico, teologia sistemática, tem um método biográfico também, que eu estou utilizando para escrever esses livros, por exemplo, essa série que eu estou fazendo, Pregadores da Bíblia, eu estou analisando personagens, é um método biográfico, é um método importante também. O que o irmão pensa sobre isso, pastor Ercos? Pronto. Eu vou citar um exemplo. Teve um moço que ele já está na live aí. Eu não vou mencionar o nome, mas ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, porque ele pegou o número do contato e mandou direto para mim. Ele dizendo assim, pastor, eu fui convidado para uma ministração e eu estou sem saber o que fazer, porque vai ser a 2ª ou a 3ª vez que ele vai pregar em uma igreja. Aí ele disse para mim assim, eu não tenho eloquência, então o que eu devo fazer para que eu possa, enfim, reunir essas condições? Então, primeiro eu acalmei o moço, né? Ele está aí, ele sabe que nós conversamos. Eu disse para ele, a primeira situação é que a eloquência, ela não será instantânea, isso é algo que você alcançará com o tempo, porque para você desenvolver essa eloquência ou conseguir essa eloquência, primeiro você vai precisar dominar assunto. Você nunca vai conseguir falar de forma eloquente a respeito de algum assunto que você não domine. Então você primeiro precisa dominar o tema que você está se propondo a pregar, ensinar, ministrar, enfim, discutir, seja qual ele for. Aí eu questionei ele justamente a respeito de curso de teologia. Aí ele falou, não, pastor, eu ainda não fiz nenhum curso, então você precisa estudar de uma forma mais sistemática a palavra de Deus. Então, a minha recomendação para você é que você se inscreva para fazer um curso.
Aí, como ele viu que nós temos curso básico, curso médio e curso avançado, ele já falou, não, eu quero então direto para o curso avançado. Eu falei, não, meu jovem, você primeiro precisa lançar fundamentos. E fundamentos são lançados no curso básico. Não é básico porque você vai aprender menos, ou porque menos informação, ou a informação não é tão completa quanto É a parte mais importante, né? Sim, é básico porque é a estruturação. O prédio, você não enxerga o que está para baixo, mas... De fato. É o mais importante. Foi o que eu expliquei para ele. Eu disse para ele, olha, você primeiro precisa lançar alicerces para que você entenda exatamente qual é a estrutura de fé, a estrutura teológica que você vai utilizar, se embasar para tudo aquilo que você vai ensinar daqui para frente. Então você deve se inscrever para fazer o curso básico. Quando você concluir o seu curso básico, então eu imagino que na proposta que nós temos de 1 ano e meio, o aluno que se inscreveu para fazer o curso básico através do CETADB, que é 1 ano e 8 meses, na verdade, são 17 módulos, nesse período, se ele se aplicou de fato em estudar, porque a gente tem uma proposta curricular e o aluno, enfim, ele se inscreve e começa o seu curso, a proposta é de 1 ano e 8 meses. Mas se ele se aplicar no dia a dia dos estudos, e nesse período de 1 ano e 8 meses, por exemplo, ele vai conseguir ter estudado todos os módulos do curso e ter lido toda a Bíblia. Não é? Nós temos hoje uma quantidade muito grande de pregadores que sequer leram a Bíblia. E o irmão falou, se o irmão me permite, Claro. O irmão falou uma coisa muito importante aí no início, que o camarada, para ter eloquência, para ter domínio também, ele precisa, veja, às vezes você, para falar meia hora, você se prepara, eu faço isso. E aquele especialista, inclusive em oratória, o Reinaldo Polito, por exemplo, que eu acompanho ele desde que eu era adolescente, hoje ele está já com uma certa idade, mas ainda dá palestras. Outro dia eu estava vendo uma live dele, com o Max Geringer, né? Falando sobre profissões e tal. E ali é interessante, ele falou o seguinte, olha, o camarada, para ter desenvoltura, ele tem que se preparar para falar meia hora como se ele fosse falar 2 horas. Com certeza. Porque ele se preparando para falar 2 horas, com certeza ele vai falar bem meia hora. Agora, se ele se prepara para falar só meia hora, aí ele não consegue falar nem 10 minutos direito, ele tem que se preparar bem. Desculpa, pastor Artes. Não, claro, é isso mesmo. E, inclusive, aí eu que continuei explicando para o irmão, assim, de outra questão é a leitura. Eu falei, quanto que você lê? Que é um problema, esse é um problema brasileiro, né? É um problema, tá na raiz do povo brasileiro. O brasileiro, na sua grande, quase que total e absoluta maioria, não lê. É de muito pouca leitura. Aí eu disse para ele, você precisa ser um indivíduo de muita leitura. Você tem que ler muito a Bíblia, você tem que ler os livros que ensinam a respeito da Bíblia, que te orientam e que te dão norte para que você conheça o conteúdo bíblico, mas você também precisa ler outro tipo de literatura extra-bíblica, porque em algum momento você vai precisar de informações sociais, informações culturais, da cultura de um povo, da cultura de um lugar, de uma região. Então você precisa ler e tal. E eu passei essas informações rapidamente, mas a verdade é que o grande problema hoje, especialmente os jovens, né, eles acham que a coisa é instantânea, que há um passe mágico, uma coisa assim. Não, Deus vem e põe tudo na sua cabeça e flui. Meu Deus, eu me recordei, quando eu explicava para ele, eu até mencionei. A primeira mensagem que eu preguei, eu praticamente li as 4 páginas que eu escrevi, né? As 4 páginas que eu escrevi, que era para ser o meu esboço, não é? Eu escrevi 4 páginas e eu praticamente li aquilo. Então você observa que de lá para cá são 27 para 28 anos, a gente vai tendo etapas. Olha, pastor X, você... Sim, pode falar. Não. O Billy Graham, ele tem uma biografia, né? Em língua portuguesa. Ele diz que a primeira vez que ele foi pregar, ele tinha 10 mensagens, 10 esboços. Aí ele não sabia qual que ele pregava. Chamaram ele assim, ele estava com um caderninho. Aí diz que ele, em menos de 10 minutos, ele passou pelos 10. Ele foi folheando. Quando ele viu, não tinha mais assunto, entendeu? Então, mais ou menos isso. A pessoa não tem poder de... Né, os jovens ouvem o pastor Ciro Zibord, né? E aí eles falam, rapaz, esse negócio eu vou começar hoje e amanhã eu já vou estar assim. Mas lógico que não é assim. Então eu expliquei para o irmão, você precisa primeiro estruturar
estruturar uma linha teológica, você precisa ter conhecimento, especialmente das doutrinas fundamentais. Aí eu já questionei ele, falei, escuta, você já tem a nossa confissão de fé da Assembleia de Deus? Porque você precisa ler, você precisa conhecer aquilo que está ali, para você não pregar nada fora daquilo que é a nossa regra de fé. Então você precisa ter pelo menos 2 ou 3 versões de Bíblia, para você ler o texto bíblico em versões diferentes, porque uma vai lançar luz sobre a outra. Então eu contextualizei alguma coisa para ele nesse sentido. Mas o grande detalhe é que hoje o indivíduo recebe um convite para pregar. Né? Aí o que ele faz? Ele vai para a internet. Ele vai lá na internet buscar alguma coisa. E a gente tem ensinado, não é? E tem reforçado isso, de que quando você recebe um convite para pregar, para ministrar, a primeira coisa que você deve fazer é buscar em Deus. Não é? E aí é um dos temas que a gente aborda nessas dicas de ouro que nós colocamos lá no YouTube, é vida de oração com Deus. Porque se você não tem vida de oração com Deus, você não terá revelação de Deus a respeito daquilo que o público para o qual você vai pregar, qual é a necessidade daquele povo. Você precisa estar em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, ligado em Deus, porque Deus conhece todas as coisas, inclusive a necessidade do povo que vai estar lá para te ouvir. E aí, então, Deus vai te dar uma mensagem que é para aquele povo lá. E aí você certamente alcançará êxito no sentido de estar ministrando uma palavra de Deus para o coração daquele povo que será o seu ouvinte. Agora, o contrário de hoje, não. O camarada pega o que quer ali, o que ele tem ali na hora, e joga para cima do povo, e o que der, deu. E, na verdade, a obra de Deus não pode ser feita assim, porque a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é? Verdade. Pois é isso. Está aí o nosso companheiro, o Estúdio com Cetadeb é o Alisson, é funcionário nosso lá do Rio Grande do Norte. Ele já colocou aí o nosso endereço no site para que você possa procurar ali as informações, se inscrever para começar o curso de teologia com o Cetadeb, ou ainda implantar um núcleo, montar uma classe, um grupo, não é? Na igreja onde você serve ao Senhor, para juntos vocês poderem se reunir e estar estudando. É também importante porque em uma classe com 6, 10, 15, 20 irmãos, sempre tem aquele que é mais saliente. O Alisson já colocou o site ali. E às vezes aquele que é mais saliente ele vai te ajudar. Porque tem aquele tímido, que ele tem dúvida e fica na vergonha de perguntar e o pessoal fazer dele chacota, né? Mas aquele mais saliente ele já pergunta logo. E aí, aquela dúvida que você tem, o outro vai perguntar, será tirada a dúvida e você vai aprender da mesma forma. Então nós sempre valorizamos essa questão de um núcleo na igreja. E mesmo porque ali no núcleo, um pode ajudar o outro, pode auxiliar o outro. Naquele momento que você não está tão bem, um amigo que está melhor do que você vai te ajudar, vai te dar uma palavra de ânimo, de encorajamento, para que você prossiga. Enfim, é muito importante. O fato é que você, e quando eu digo você, vocês que todos, né, que estão nos acompanhando e que vão assistir depois no YouTube, no canal do Cetadeb, você tenha essa visão. Você precisa estudar, você precisa ler, tem que adquirir um gosto, um hábito pela leitura, porque é imprescindível. Pastor Ciro, vamos prosseguir? Porque já são 11h38. Vamos adiante. O João Souza, ele está perguntando assim, como faço para preparar o estudo bíblico? Quais os métodos devo utilizar no estudo da teologia para aprender realmente? E como os irmãos preparam os seus estudos? Ela está quase que no mesmo sentido da pergunta feita pelo João Paulo. De repente, cabe aqui as mesmas orientações que nós acabamos de falar, mas o pastor Ciro pode acrescentar alguma coisa aí. O irmão já falou praticamente tudo aí. Eu só... E vai continuar falando ainda, porque com certeza tem a série lá no Cetadeb, né, no YouTube. Agora, eu utilizo muito, quando a questão da preparação específica para um estudo, para uma pregação, eu utilizo um método que é conhecido como método exegético. Por que ele tem esse nome? Porque ele é um método minucioso, né? Quando você tem tempo realmente, então ele envolve vários passos, né? Vou só citar. Depois a gente pode até, em outra ocasião, quem sabe, pormenorizar, mas aqui é só citação mesmo. Por exemplo, um primeiro passo é a pesquisa, propriamente dita, que é ler, reler o texto bíblico, a fim de você formular até uma tese, porque quando você vai preparar um estudo, você tem que ter uma tese para defender, né? Então vamos dizer, por exemplo, que você quer defender que o batismo no Espírito Santo é uma doutrina
bíblica porque a Bíblia diz que tem a evidência de falar em outras línguas. Então, aí você tem já essa tese, você fez a leitura, agora, você tem que continuar estudando para provar, porque há casos em que você, na medida que vai lendo, você percebe que a tese que você formulou a priori não é exatamente como você imaginava. Pode ser confirmada, pode ser ampliada, ou pode ser até, você pode chegar à conclusão que ela não é verdadeira. Então tem a pesquisa, que é leitura e releitura. Depois vem a análise contextual, né? Análise contextual. E em exegese, você sabe, tem 7 tipos de contexto. O pastor X falou alguma coisa aí. Você ter que ler alguma coisa fora da Bíblia, mas que está em sintonia com a Bíblia. Como que você faz, por exemplo, uma análise histórico-cultural? Como que você vai conhecer, por exemplo, como era o mundo no primeiro século e tal? Como que era o espelho da época, por exemplo, quando Paulo disse, agora vemos por espelho. Claro que ele não estava falando do espelho de vidro, com cobertura prateada, era espelho de metal. Por isso que a pessoa via de maneira embaçada. Até hoje, se você procurar um museu e você quiser conhecer o espelho do primeiro século, você vai ver lá que era metal polido. Então, o metal polido ou o espelho d'água não reflete a pessoa do jeito que ela é, como nós vemos hoje no espelho. Então, você descobre isso fazendo uma análise contextual, mais precisamente o contexto histórico-cultural. Então, quando você fala de 7 tipos de contexto, tem o contexto imediato, remoto, geral, literário, cultural, histórico, geográfico. Tudo isso é uma análise contextual. Análise formal, análise sintática, síntese, reflexão. Veja, é um negócio detalhado. Mas aí, quando você quer realmente fazer um estudo aprofundado, para você ter segurança realmente, tem que tomar tempo. Às vezes, no dia a dia, aquela correria, o pastor de igreja, claro, eu já fui também dirigente de congregação, eu sei que não dá tempo para você fazer tudo isso. Mas por isso você tem que ter uma boa base de estudos. Um curso teológico, entendeu? Escola dominical, é fundamental você ser um aluno da escola dominical. Isso você vai perceber a diferença quando você estiver exercendo o seu ministério. Hoje o jovem que não valoriza a escola dominical, se amanhã ele for chamado para ser um pregador, se ele desprezou a escola dominical, ele vai ver quanto tempo ele perdeu. Agora, quem é aluno da escola dominical e que realmente guarda as lições bíblicas e tal, tem uma fonte de pesquisa. Eu, modéstia à parte, eu tenho todas as minhas revistas, eu encaderno, inclusive, e quando eu preciso de algum tema, um dos primeiros lugares que eu vou procurar é lá. Lição do pastor Antônio Gilberto, lição de Eurico Bergstein e tal, Ezequias Soares. Coisa boa, entendeu? Com eu certeza. já estudei, eu já li. Então eu vou lá, quando eu bato o olho, eu já sei o que é. Então pronto. É isso aí. É uma coisa que o pastor Alex falou, não é assim, ó. Não é da noite para o dia. A pessoa quer resposta. Não, meu amigo, vá construindo. Quando você tiver oportunidade, você vai ver que você já tem uma base. Aí, na medida que você vai, o Espírito Santo faz você lembrar também, né? Mas tá bom, pastor Alex, não quero aqui. O senhor já falou, o irmão já falou tudo aí. Não, claro. Ó, saudação para os gaúchos, os cearenses, os paranaenses. E dizer para o nosso irmão Wesley Braga que todos os nossos cursos podem ser feitos EAD, à distância. Maravilha. Saudação aí também para o nosso irmão Wesley Braga, ainda que ele não identificou de onde ele é, mas fica aí o nosso abraço. Olha, eu estive numa igreja, pastor, e eu estava no meio do povo, entendeu? O indivíduo catou um calhamaço de jornal, esses que tem nas cidades e tal, porque ele ia dar um estudo a respeito de um tema. E ele começou a ler as manchetes que estavam em cada um daqueles jornais. Isso no púlpito da igreja, quando foi franqueado a ele a oportunidade de pregar. E ele foi desenrolando aquilo. Quando chegou o ponto que ele deveria desenrolar a mensagem, já não tinha mais tempo. Então, quando eu digo que você deve ler matérias assim, obviamente se deve ler, até porque quando com a leitura você vai desenvolver vocabulário. Há pessoas que quando você pergunta, olha, o que quer dizer teologia? Ele até sabe o que quer dizer teologia. Ele só não tem vocabulário para poder expressar aquilo que ele entende de teologia, porque falta leitura. Então você deve ler, obviamente, mas não lançar mão dessas coisas no púlpito. O púlpito da igreja é um lugar para você abrir a Bíblia e descortinar o mistério de Deus para o coração do povo que está ali e que será ouvinte, que certamente foi ali para ouvir de Deus uma mensagem e não um jornal ali do dia a dia, né? O jornal do dia a dia, o camarada faz assinatura, compra lá na banca, lê
e se quiser vai ser instruído, vai estar a par das questões ali. Mas Pastor é isso. Pastor Sim, Hertz, tem muita gente boa entrando aí, ó. Muito amigo aí, ó. Pastor. Os tocantinenses estão com a gente também. Pastor Pastor Gutenberg. Davi Prado, lá de São Paulo. Pastor Davi Prado é o assessor da nossa deputada, Ana Marta Davi Costa. Prado, eu conheci ele lá com o pastor Ferreirinha, em Abreu e Lima. Ele foi junto com a esposa dele realizar um trabalho assistencial, coisa linda, atendendo as crianças de uma região lá do município de Abreu e Lima. Ele com a esposa estiveram realizando um grande trabalho lá. Que bênção. Satisfação, pastor Davi. Outro dia eu fiz uma live com ele lá, muito boa. Amém. Ele é dinâmico. Davi é dinâmico. Muito dinâmico. Para frente. Deus abençoe, pastor Davi. Bora lá. Pastor, essa aqui é boa. O Jairo Barbosa está com a gente aí. Ele quer saber quem era a esposa de Paulo. Aí sim, hein? Ele está com a gente ali. Eu vi que ele está ali. Bom, primeiro a gente tem que responder se Paulo era casado, né? Para depois pensar se dá para responder essa segunda pergunta. Veja bem, Paulo era casado? Primeira coisa, aí já tem uma dificuldade, porque você vê no Novo Testamento tanto margem para dizer que sim, como também para dizer que não. É um mistério isso aí, está cercado de mistério. Por um lado, parece que ele foi casado. Por quê? Supõe-se que ele era membro do Sinédrio, porque de acordo com Atos 26 e 10, ele deu voto ali e tal. Então, fica assim no ar da impressão que ele era casado, porque os membros do Sinédrio eram casados, né? Então, especula-se também que ele só poderia aconselhar casais e obreiros, como está lá em Efésios 5, 1 Timóteo 3, né? Se ele fosse casado, né? 1 Coríntios capítulo 9, eu até separei aqui para ler, para ganhar tempo. 1 Coríntios 9, 4 e 5, ele disse assim, ó, não temos nós o direito de, aí mais adiante, fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, Pedro. Então ele dá a entender que ele queria também levar a esposa dele. Não temos nós o direito de ter uma acompanhante, tal, nossa esposa, né? Então, essas são alguns textos que fazem com que nós creiamos que Paulo tinha uma esposa. Agora, por outro lado, a impressão que nós temos é que ele não estava casado quando ele estava exercendo a obra do Senhor, né? Por quê? Veja bem, um fato que às vezes passa assim desapercebido, ele tinha um casal de amigos, né? Priscila e Áquila. O nome da mulher é interessante que ela é mencionada primeiro, porque ela era uma ensinadora. É importante frisar que era um casal, porque recente eu vi uma live que o camarada falando que eram duas irmãs. Não, era um casal, Priscila e Áquila. O nome ali, o nome Áquila é masculino ali, né? É o esposo dela. Então, Priscila e Áquila, ou Prisca, dependendo da versão, Prisca e Áquila. Então, eles inclusive orientaram Apolo, né? Mais detalhadamente quanto à doutrina do Espírito Santo, porque Apolo era conhecedor das Escrituras, mas não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Então, Priscila e Áquila ensinaram para ele ponto por ponto, diz a Bíblia, pontualmente, para ele entender. E certamente, claro, Apolo depois se tornou um pregador pentecostal, porque Paulo até menciona depois, né, que havia, inclusive, partidos na igreja de Corinto, um em torno de Paulo, outro do próprio Paulo, outro em torno de Cefas ou Pedro e outro em torno de Apolo. E tinha também aqueles que diziam, nós somos de Cristo. Era o pior grupo que tinha, eram os desigrejados da época. Porque Paulo falou também que era uma facção, né? Eles diziam que era de Cristo, aí não queriam saber de ir para a igreja, tal. Bom, não veio ao caso. Mas olha que interessante, Priscila e Áquila eram um casal amigo de Paulo. Se Lucas quisesse mencionar a esposa de Paulo, seria oportunidade. Ao falar, por exemplo, de Priscila e Áquila, por que ele não poderia mencionar Paulo e sua esposa? Porque Priscila seria uma ótima companheira para a esposa de Paulo, uma amiga, companheira de viagem, mas em nenhum momento Lucas menciona. E tem aquele texto clássico de 1 Coríntios 7, 7, 8, em que Paulo disse, olha, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom
se permanecesse no estado em que também eu vivo. Então, aí fica claro que ele está dizendo que não tinha uma companheira. Ele podia estar naquele momento afastado ou era viúvo. Então, quando ele exerceu seu ministério, né, ele certamente não estava casado. Agora, eu creio que ele um dia foi casado, pelas referências que eu citei anteriormente. No exercício do seu ministério, não. Agora, eu falei tudo isso para chegar na questão que o irmão fez, que o que eu posso dizer é que não tem como responder biblicamente, né? Porque a gente primeiro tem que, não tem a certeza nem se ele foi casado. Pode ter sido, mas agora saber com quem, no céu só, é que nós vamos saber aí, na glória, se Paulo foi casado e quem foi a esposa dele. Tomara que ela esteja lá no céu também, para nós conhecermos, porque lá no céu nós vamos nos conhecer, né? Então, se a esposa de Paulo morreu salva, tomara que ela tenha se convertido, se ele foi casado, né? Porque a gente não sabe se essa esposa era do tempo que ele, antes dele se converter, né? Ou se ela se converteu junto. Não tem, na Bíblia não tem informação. Se ela se converteu, maravilha, vai ser bom, nós vamos conhecer a esposa de Paulo lá no céu. Se não, nós vamos ficar sabendo, claro, se ele foi casado, porque esse tipo de conhecimento para nós não vai ser nada, nossa mente não vai ser, nosso conhecimento não vai ser limitado como hoje, né? Nós vamos saber de muita coisa que a gente não sabe hoje, né? Mas só lá no futuro. Hoje realmente não temos uma resposta aí sobre quem era, né? De fato, em uma escola dominical que eu estive, eu era novo convertido ainda, o que foi ensinado é que Paulo era viúvo. E a explicação que o professor deu é porque as pessoas viviam pouco tempo, certamente quando Paulo passou a exercer um ministério, a esposa dele já havia falecido, porque depois não se tem informação, e até por causa dos temas que ele aborda nas suas epístolas, especialmente aos Coríntios, ele trata uma certa veemência a respeito do tema do casamento, do viver conjugal, enfim, então certamente ele devia ter alguma experiência. Foi assim que eu aprendi. É uma suposição, mas é válida, né? De fato, não dá para ser dogmático. A gente assim como a questão informação do espinho na carne. Essa semana ainda num grupo de WhatsApp, meu Deus, a discussão foi muito longe por causa do espinho na carne. Eu falei, gente, nós não temos informação bíblica e muito menos extra-bíblica para ficar procurando pelo em ovo, né? Mas porque às vezes o pessoal quer bater na tecla aí. O pessoal às vezes quer dizer e pronto, né? Mas aí não tem. Você não pode, não tem como afirmar o que a Bíblia não diz. Você não tem como ser dogmático aí, né? Foi a primeira coisa que eu aprendi com o meu pastor Vladimir, quando eu me converti, quando ele me deu a primeira vez a oportunidade, ele falou, você vai pregar lá na Vila Reis, que era um lugar ali, aqui no município de Apucarana. Aí eu falei, pastor, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou fazer isso lá? Porque eu nunca tinha feito. Aí ele disse assim, você ora, jejua. Tanto é que nós estabelecemos desde então daí jejum às terças e sextas, agora nós mudamos para terças e quintas. Aí você vai na casa do seu sogro, que ele já conhecia, o pastor Acioli, e você pega aquela biblioteca dele lá e devora tudo o que você tiver para devorar a respeito do versículo que Deus te revelou, e aí você vai e prega. Só se lembra de uma coisa, não prometa o que a Bíblia não promete. Isso eu nunca esqueci. Porque nós temos tanto... Esse dia o camarada fala, mas o fulano de tal... que é um desses que está aí na mídia, o fulano de tal diz que é assim. Eu falei, meu irmão, o fulano de tal está errado. Porque a Bíblia não diz que foi assim, e nós não temos condições de afirmar o que a Bíblia não informa. Hoje em dia, quando alguém quer te contestar, eles pegam um camarada bem famoso, de fato, um camarada que tem 1 milhão de seguidores, ou 500 mil seguidores, e fala, fulano pensa diferente de você. Sabe? Eu fui mais contundente. Maravilha. Olha, esse camarada é um guia cego, ele precisa tirar uma trave lá no olho dele e tal, para depois mexer nesse tema aí. Porque ou se não fala que o camarada é PhD em alguma coisa, tal. Veja. Rapaz, título de PhD você compra na internet. Esse ali tipo em São Paulo, na Praça da Sé, os caras vendem isso lá por pouco dinheiro. Mil e poucos reais você compra. Esse tipo de carteirada não resolve, né? A gente tem que ficar fiel ao texto bíblico, né? Pronto. Pastor, vai dar para responder mais essa aqui, ó. Vamos lá. Luan Gabriel, ele pergunta o que Jesus quis dizer quando falou sois deuses. Isso aí, hoje em dia, ficou conhecido aquele episódio do pastor que chegou
pregador que chegou num grande evento aí e falou assim: pessoal, hoje eu tenho uma doutrina nova aí para vocês. Repitam comigo aí. Ou digam, respondam a minha pergunta. Filho de leão, o que que é? Aí o pessoal, leãozinho. E filho de gato, gatinho. E filho de cachorro, cachorrinho. E aí ele foi levando o pessoal. Dali a pouco ele falou assim: e filho de Deus? Aí um olhou para o outro, assim, meio desconfiado: Deusinho. Isso mesmo, irmão. Você é um pequeno Deus andando na terra e tal. E a partir daí, muita gente começou a questionar, e aí começaram a procurar passagens bíblicas para supostamente corroborar isso, que é um absurdo, né? Então, um dos textos é aquele do Salmo 82, versículo 6, que tem a ver com essa pergunta do nosso irmão Luan Gabriel. O que Jesus quis dizer? Porque Jesus cita, que sendo bem objetivo, Jesus cita o Salmo 82, versículo 6, em que ali está escrito: sois deuses, né? Vós sois deuses e todos filhos do Altíssimo. Agora, eu não posso tirar essa frase do contexto, eu tenho que analisar o contexto. O que o salmista Asaf quis dizer ali? Estou indo bem direto no assunto, porque eu estou vendo aqui o tempo. Ele se referiu, claro, de modo irônico, aos magistrados injustos de sua época, os quais, embora nada soubessem e andassem em trevas, o texto diz isso, eles pensavam que sabiam alguma coisa. Você pode ver lá no Salmo 82 que o próprio Asaf descreve qual era a condição desses magistrados. Aí a conclusão dele, interessante que ele diz assim: vós sois deuses. Dá para ver que é uma ironia, claramente, ele está ironizando, porque no versículo 7, Salmo 82, Asaf diz assim: como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Ou seja, embora eles se considerassem deuses, porque o irmão sabe que o juiz, né, fazendo até um gracejo aí, diz que o advogado pensa que é Deus, o juiz tem certeza, né? Então, hoje em dia, a gente tem visto aí, lamentavelmente, não é bom citar exemplos, né? Mas a gente tem visto aí casos em que tem abuso de poder, tal, camarada. Não estou aqui dizendo, não estou generalizando. Minha esposa também trabalha na área, né? Então, minha esposa é da área do direito também, não estou aqui jogando pedra. É um gracejo que se faz, né? Que o advogado pensa que é Deus e o juiz tem certeza. Então, é o caso desses juízes aqui. Aqueles magistrados daquela época, eles se consideravam importantes e tal. Aí Asaf falou assim: vós sois Deus. Aí depois no final ele diz: contudo, como homens morrereis. Então veja, a refutação para isso aí está clara na Bíblia. Porque quem fala disso, que nós somos Deus, muitas vezes se baseia também em 2 Pedro 1:4, em que diz que nós somos participantes da natureza divina. Mas leia o contexto. Você vai ver que Pedro está falando que nós somos participantes da natureza divina no que tange aos atributos comunicáveis, porque Deus ele tem atributos absolutos e tem atributos comunicáveis. Quais são os atributos que só Deus tem? Onipresença, onipotência, onisciência, imutabilidade. São atributos exclusivos da deidade, né? Agora, Deus tem atributos, por exemplo, Deus é amor, mas ele comunica amor. Deus é bom, ele comunica a sua bondade. E aí Pedro está falando disso. Pondo nisso toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude paciência, a paciência temperança, e a temperança piedade, a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque se em vós houver abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Isso ele fala depois de ter dito que nós somos participantes da natureza divina. Então você viu no que nós somos participantes? Virtude, ciência, paciência, tudo aquilo que Deus comunica. Então são atributos comunicáveis. Então, devemos tomar cuidado com isso. Alguém usa também aquele texto do Salmo 136, versículo 2, diz que Deus é Deus dos deuses, está vendo? Ele é o Deus dos deuses, e se ele é Deus dos deuses, nós somos pequenos deuses. Não, meu irmão. Ali deuses são deuses falsos. Então Deus é o Deus que está sobre todos os falsos deuses. Porque não existe outro Deus. O único Deus é ele. Vai acabar, não é? Vai acabar. Vai acabar. Então, é um grande erro querer ser Deus, querer parecer-se com Deus. Então, eu concluo aí. Lembrando lá de Isaías 46, versículo 5, né?
A quem me farei semelhante? Com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Então que Deus nos guarde. Deus é o Todo-Poderoso e nós somos seus servos. Vamos retornar para concluir. Já acabou o tempo. Pois bem, meus irmãos, o tempo urge, não é? E foi, mas graças a Deus, não é? Pela bênção que nós podemos compartilhar hoje com os irmãos, para a próxima semana, quarta-feira, próxima semana não é, nesta semana, não é? Quarta-feira, nós vamos aqui estar respondendo as perguntas do nosso irmão Alan Christian, Emerson Montes, Jefferson Ferreira, Antônio Souza, Eliano Gomes, José Júnior, Gabriel Fraga, Marivaldo, enfim, entre outras tantas que estão aqui, possa estar compartilhando com os irmãos. Não perca, e nós vamos pedir a você que está conosco que compartilhe, não é? Compartilhe, se tem sido bom para você, se tem sido instrutivo para você, certamente será para outros irmãos, irmãs, membros da igreja onde você serve ao Senhor, para que eles também estejam conosco e nós, com isso, teremos toda a condição de estar auxiliando na formação, na qualificação de um povo especial para Deus, santo, zeloso de boas obras. Esse intuito. Pastor Ciro, a palavra de encerramento, a sua palavra, a consideração final, e nós vamos já encerrar os trabalhos de hoje. Não, então só para finalizar, quando eu citei lá, Salmo 136, versículo 2, né, que diz que Deus é o Deus dos deuses, isso não denota que ele é um Deus que comanda pequenos deuses. Na verdade, significa que todos os deuses deste mundo, com D minúsculo, são falsos diante do único Deus soberano e verdadeiro, né? Então, como eu disse, é um grande erro querer ser Deus. Mas os enganadores dizem, olha, ser um pequeno Deus não é o mesmo que ser igual a Deus. Somos, na verdade, semelhantes a Ele. Somos Deus com D minúsculo. Mas aí eu citei, então, o texto de Isaías 46:5, que diz que nós não devemos querer ser iguais e nem semelhantes. Você não pode querer nem querer ser semelhante. Veja, quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes, é o Senhor que diz, né? Então, que Deus nos guarde, que nós nos humilhemos, que nós saibamos que somos pó e cinza. Somos apenas um vaso nas mãos do oleiro, né? Ele é o oleiro, nós somos o barro. E que Deus abençoe, pastor Hector, por mais esta oportunidade de poder participar aqui desta live tão abençoada, Jovens Pentecostais. Essa foi a de número 21, quarta-feira de número 22, você não pode perder. E se você está nos acompanhando aqui nas nossas lives, você vai assistir esse vídeo depois pelo nosso canal CETADB no YouTube e ainda não é nosso aluno, você pode acessar o nosso site cetadb.com.br e lá você tem todas as informações necessárias para que você possa estudar à distância, individualmente o curso, ou para que você possa montar, organizar uma classe, um núcleo, né, do CETADB aí na sua igreja, para estudar teologia de nível básico, médio e avançado, curso para formação de obreiros, curso para formação de jovens pentecostais e também o curso para discipulado de novos convertidos, o discipulado cristão. Fato é, não perca a oportunidade, estude a palavra de Deus, temos que remir o tempo, porque o tempo urge. Deus abençoe os irmãos, né? Até quarta-feira na paz do Senhor. Vamos orar e encerramos. Amado Deus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela saúde, pela tua presença, pelos momentos que o Senhor nos tem concedido de estarmos diante de ti e aqui compartilharmos todas estas bênçãos, as quais o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas com todos os nossos irmãos. Abençoa cada vida, cada família, cada lar, com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça e supre as necessidades dos nossos amados irmãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Pastor Ciro, Deus abençoe ao irmão. A nossa irmã Luciana, eu vi que ela acessou ali, a Júlia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Igualmente, pastor Hector. Até quarta, às 22 horas. É quarta, se Deus quiser. Um abraço. Paz do Senhor.